Meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode tomar o seu assento. Assim você não quer que eu prego não, desse jeito você acaba comigo. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 15. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, por estar de volta a essa casa onde eu e a minha família fomos muito felizes. Êxodo capítulo 15, verso de número 23. Essa manhã, quando o pastor Floresvaldo ele me mandou mensagem logo cedo, e quando nós decidimos voltar para cá, eu já tinha, é uma agonia, né, irmão? Tem gente que é agoniada, eu sou agoniado. O dia que eu falei para ele que a gente ia voltar, eu já tinha preparado até uma mensagem já. Só que não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Tudo o que eu fiz, tudo o que eu separei vai estar outro dia. Porque quem fala aqui é Ele, quem faz aqui é Ele. E aí o culto foi tomando proporção e Deus foi falando, e nós chegamos nesse texto aqui. Êxodo capítulo 15, versículo de número 23. Eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta. Eu sei que a igreja tem telão, mas eu preciso que você fique com a sua Bíblia aberta. Você pode glorificar com a Bíblia aberta, você pode sapatear, falar língua estranha, mas com a Bíblia aberta, tá bom? Diz assim: por fim chegaram a Mara, no entanto não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por fim chegaram a Mara, no entanto não puderam beber das águas, porque as águas eram amargas. Se você não se sentir constrangido, eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus vai fazer você passar pelo amargo, para que você viva o doce que Ele já preparou para você. Mas tem que passar pelo amargo, porque sem o amargo não tem doce. Eu vou pedir para que você volte a sua Bíblia no capítulo 14. Capítulo 14 do Êxodo, no capítulo 14, verso de número 19. A Bíblia vai dizer para nós que o povo ficou 430 anos cativo no Egito. Deus levanta um líder. Você conhece a história. Deus manda as suas pragas. Faraó está com o seu coração duro. Ele não quer ceder. Ele não quer fazer com que o povo saia de lá. Ele não quer aliviar para ninguém. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não mandou um anjo, Deus não mandou um arcanjo, Deus não mandou muito menos um profeta. Ele desceu pessoalmente no Egito para tirar o povo de lá. A Bíblia vai dizer para nós no capítulo 14, no versículo de número 19: então o anjo do Senhor, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs por atrás deles. Tem momentos na nossa vida em que Deus está na nossa frente, e quando Deus está à nossa frente, fica tudo muito fácil. É só olhar para Ele e seguir. Fica tudo muito tranquilo, porque é só olhar para Ele e continuar andando. Mas tem momentos na nossa vida em que Deus sai da nossa frente para ver qual será a nossa atitude. Porque quando Ele sai da frente, Ele espera que cada um de nós não venhamos andar a nossa própria sorte. Ele espera que a gente continue andando no caminho que Ele chamou para andar. Só que a luta é tão grande, a batalha é tão travada que às vezes a gente tem vontade de dar um passo para o lado. Às vezes a gente tem a vontade de mudar o GPS e mudar a direção. Mas o texto está dizendo: Deus saiu da sua frente, mas Ele está guardando as suas costas.
Deus saiu na sua frente, mas Ele está preparando algo para você pelas suas costas, que você não sabe, que você não viu, mas Ele está guardando você. Então Ele espera que você vá andando. E quando você olha para a situação que aquele povo estava, eles não tinham como desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque à frente só tinha mar e atrás só tinha perseguição, atrás só tinha luta, atrás não tinha nada de bom para eles, não podia voltar para trás, não podia desistir ali, não tinha atalho, não tinha uma outra rota para andar. Então a Bíblia vai dizer para nós que Deus passa para as costas do povo, porque Deus, quando está guardando as nossas costas, Ele está dizendo: eu estou entrando em lugares onde você não ouviu algumas coisas, eu estou preparando algumas coisas que você ainda nem sabe. Continua andando no caminho que eu te coloquei, continua fazendo o que eu te chamei para fazer, ainda que esteja doendo, ainda que você queira desistir, continua, porque Deus está te guardando. Continua, porque Ele está cuidando de você. Continua, porque aquilo que está vindo pelas suas costas não vai te alcançar. Aquilo que está nas suas costas não vai te atingir, porque não tem anjo te guardando, não tem arcanjo te guardando. É o Deus de Israel que desceu no arraial e Ele vai cuidar de você. Aquele povo está caminhando a própria sorte, olhando para frente, não vê nada às costas. Mas a Bíblia vai dizer para nós que diante daquele povo, Deus é tão sábio, Deus é tão poderoso, que Ele é capaz de deixar o inimigo rodear você. Ele é capaz de deixar o inimigo frente a frente com você, e mesmo assim ele não conseguir te enxergar. E é a Bíblia que vai dizer para nós, no versículo de número 20: e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel uma nuvem. A nuvem era escuridão para uns, mas iluminava a noite para outros. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Eu vou gravar mais para você entender. O que dividia o povo era uma nuvem. Uma nuvem. O inimigo estava procurando por Israel, mas não conseguia encontrar, porque para ele era só escuridão. Mas aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor, aqueles que deram a direção da sua vida para Deus, aqueles que deram o controle do seu barco para o Senhor, a Bíblia diz que o caminho era iluminado, o caminho era de luz, não tinha cilada, não tinha buraco, não tinha armadilha, porque o povo que estava intentando acabar com o povo de Israel procurava, mas não achava, procurava, mas não conseguia enxergar, procurava e não conseguia se conter. Eu vou dizer para você: não fique desapercebido e nem fique espantado se essa semana alguns telefones começarem a sumir do seu celular. Não fica preocupado se algumas pessoas chegarem na rua da sua casa e não achar a sua casa. Não fica preocupado se você estiver dentro de um estabelecimento e uma pessoa te procurar e não te achar. É porque Deus está te guardando de coisas que você não sabe. Ele vai tirar do seu caminho amizades que você acha que é amizade, mas não é. Você não vai gostar muito, mas Ele vai tirar, porque Ele vai te guardar. Ele vai tirar do seu caminho, vão pegar seu telefone, vão ligar para você
o Espírito Santo vai desviar a ligação, não vai te achar, não vai te achar, porque o Senhor está te escondendo de algo que você não sabe. A Bíblia vai dizer para nós que este povo está procurando e não está achando nada. E nós continuamos seguindo. Quando o povo chega perto do mar, não dá para olhar para a direita, não dá para ir para a esquerda, não dá para voltar para trás. Eu não estou vendo Deus na minha frente. Deus vai falar com Moisés. E vocês conhecem a história. Vai falar para ele: toca o seu bordão, o seu cajado no mar, que eu vou abrir o mar. Eu e você já assistimos um monte de animação, já ou não? Que Moisés está lá diante do mar, ele toca o cajado, o mar se abre na frente dele, é assim ou não é? Mas a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz que aonde ele tocou o cajado, não aconteceu nada. Irmão, você tem certeza? Você assistiu a novela da Record direitinho? Assisti. Mas na Bíblia está dizendo o seguinte: olha a sua Bíblia aí, versículo 21. Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. O Senhor, na tradução que eu estou lendo aqui, está dizendo que foi um forte vento leste. Em outras Bíblias vai estar um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Não entendeu? Explicar. Ele bateu o cajado, não aconteceu nada onde ele estava, porque o vento era leste, o vento era oriental, não era local. Tem vezes que eu e você oramos em um ambiente, clamamos em um ambiente, intercedemos por uma pessoa e não acontece nada aonde a gente está orando. Dá raiva ou não dá? Você intercede pela pessoa, mas parece que ela fica pior. É assim ou não? Porque no ambiente que você está, não está acontecendo nada. Mas lá no vento leste, lá do outro lado do mar, o vento já começou a soprar. Lá do outro lado do mar, a água já está mudando de curso. O ambiente já está diferente. É um vento contrário, mas está a favor do povo de Deus. É um vento contrário, que aonde nós estamos não está acontecendo nada, mas aonde Deus está operando já está acontecendo alguma coisa. Pode ser que você não esteja vendo, pode ser que você não esteja sentindo, mas o Senhor está soprando e esse mar vai abrir para você passar. Glória a Deus, aleluia. O vento leste abriu de lá para cá. O povo começa a andar na terra seca. O povo vai andando. Aquele povo não é um povo guerreiro, é um povo trabalhador. Eram escravos, não estavam acostumados com guerra. Você precisa entender que esse povo aqui não sabe que no capítulo 16 em diante já tem um povo esperando por eles, e não é para festa. Já tem um povo esperando por eles ali, e não é para comemorar. Os amalequitas do deserto já estão esperando por eles do outro lado, e eles nem sabem. Eles não sabem que Deus está preparando ferramentas. Deus já está preparando coisas que eles vão usar lá do outro lado, mas eles ainda não sabem. Quem disse para você que ia ser só vitória, que agora é só vitória, a prova acabou e a luta foi embora? Isso aí é só ruim, irmão. Porque na vida real você sabe como que é. Na vida real você sai de uma prova, você pula para outra, você nem terminou de chorar de uma prova, você está chorando pela outra, mas em todo o tempo o Deus de Israel está conosco. Mas em todo o tempo Ele está colocando algo novo nas nossas mãos. Nessa noite Deus está te habilitando para uma nova jornada que você nem
sabe que vai acontecer ainda. Deus está, você querendo ou não, você gostando ou não, você se preparando ou não, Deus está te dando um livramento para que você viva num novo lugar, para que você viva uma nova realidade com ferramentas novas que Ele vai te dar, e você não precisa pagar nada. Você não precisa pagar nada, porque foi Ele que escolheu essa ferramenta para você. O povo está caminhando, e a Bíblia vai dizer o seguinte: o povo está caminhando, eles estão indo, e a Bíblia vai dizer para nós, no versículo 22, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como muralhas, uma à direita e outra à esquerda. Já os egípcios, que estavam na perseguição, entraram atrás deles com os cavalos de Faraó, com todos os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Mas na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, e Deus criou um alvoroço no acampamento dos egípcios. Tem alvoroço que não é o diabo, tem alvoroço que é Deus que faz. Tem coisas que você não entende, tem coisas que acontecem de uma hora para outra, você começa a orar, parece que o negócio fica pior, mas é no meio do alvoroço que Deus coloca as coisas no lugar. É no meio do movimento que você não entende, é que Ele coloca no eixo tudo que precisa colocar no eixo. Aquele povo que era preparado, aquele povo que era bem disposto, que estava no encalço dos filhos de Israel, eles estavam andando e achando, aquele povo está andando e está achando que vai fugir da gente. Aquele povo sem preparo físico nenhum, está achando que vai fugir da nossa lança, está achando que vai fugir do fio da nossa espada. Mas Deus criou um alvoroço tão grande, mas foi tão grande o alvoroço, que enquanto uns, presta atenção, é o mesmo ambiente, mesmo Deus, dois povos diferentes, no mesmo ambiente, onde era escuridão para uns, era luz para outros. No mesmo ambiente, aonde alguns andavam a seco, a Bíblia vai dizer para nós que os egípcios andavam com dificuldade, os carros atolavam, eles não conseguiam andar, os cavalos não conseguiam cavalgar naquele movimento, naquele ambiente. Eu quero que você entenda, você não vai precisar mudar de ambiente, você não vai precisar mudar de endereço, você não vai precisar mudar de emprego, você não vai precisar mudar de casamento, você não vai precisar mudar de igreja, você não vai precisar mudar nem do Deus que serve, porque Ele vai continuar cuidando de você, e toda a dificuldade que faz você andar, Ele vai tirar do teu caminho, e você vai andar em seco, você vai andar em seco, e Ele vai guiar o caminho que você vai andar. Vão ter que lutar para te alcançar. A Bíblia vai dizer para nós, no versículo 29, daqui a pouco a gente volta, que os filhos de Israel, eles caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. Eu quero que você entenda que um vento bateu a noite inteira. Eu quero que você entenda que esse vento era um vento que não levava a pessoa mais idosa e mais fraca que estivesse andando no mar, ela não era levada por aquele vento, era um vento controlado. Aquele vento que estava abrindo o mar era um vento que conseguia segurar a fúria da água, mas não levava uma criança, porque aquilo que está no controle de Deus, irmão, pode estar a maior bagunça na sua casa, pode estar de ponta cabeça no seu trabalho, mas aonde Deus te põe a mão, irmão, o controle é absoluto, não tem bagunça. Glória a Deus. Não tem bagunça,
Não tem nada que tire o controle da mão dele. Esse vento aqui está permitindo que todo mundo passe andando. E quem não serve a Deus está suando para atravessar. E o povo de Deus que está andando não suja nem o pé. Olha que negócio. Porque o que Deus coloca você para fazer, você não precisa de esquema. Você não precisa fazer aliança com quem não é de Deus. Você não precisa fazer vista grossa no seu trabalho para algumas coisas. Porque aonde Deus te coloca, você não precisa sujar seu pé. Aonde Deus depositou você para ficar, você não precisa se sujar. O povo está caminhando. Deus cria um alvoroço. Os próprios egípcios começam a perceber. Versículo 25: emperrou todas as rodas dos carros, fazendo com que eles andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Você não precisa se cansar, você não precisa se desesperar. Deus está lutando ao seu favor. Deus está lutando a sua causa. Só que você precisa entender que enquanto Ele está lutando, você precisa deixar Ele lutar. Você precisa deixar Ele tirar do seu caminho o que não é para você. Você precisa deixar Ele tirar do seu caminho aquilo que já não faz mais parte do seu cotidiano. Você precisa deixar Ele lutar para tirar de perto de você o que te impede de atravessar Mara. Porque senão você vai parar lá em Mara e não vai querer andar mais. Você vai parar lá em Mara e não vai estar se preparando, porque depois de Mara tem água doce. Mas se você não deixar Ele lutar, pode ser que nem desse mar você saia. A Bíblia vai dizer para nós que o último está atravessando o mar. E quando esse último atravessa, Deus vai fazer o inverso agora. No filme, no desenho, na ministério, você aprendeu que o mar abriu daqui para lá. Mas a Bíblia te ensinou que é de lá para cá. Só que se Deus fecha o mar de lá para cá, e o povo já está no meio, Ele ia levar os egípcios uma vantagem para que eles alcançassem o povo. Então o mar não poderia se fechar de onde ele abriu. Ele tinha que fechar do outro lado agora. Então Deus vai falar para Moisés: Moisés, toca o cajado de novo, que agora eu vou fazer o contrário. Deus, ele vai fazer o contrário agora. O mar vai fechar da onde o povo atravessou para o meio. Deus, ele muda o curso das coisas, Ele muda as circunstâncias, Ele muda o ambiente, Ele muda as amizades, Ele muda as companhias, Ele muda tudo que precisa mudar, só para ver você atravessar e chegar do outro lado no destino que Ele já preparou para você. Quando Ele fecha o mar, e eu já disse isso para você, que lá na frente tem um povo esperando eles não sabem. Esse povo era trabalhador, não era guerreiro. Então eles não tinham espada, eles não tinham lança nem escudo. A Bíblia diz que o mar fechou. Os carros, cavalos, cavaleiros, morreu todo mundo. E aquela água levou para a praia. E ainda vamos ler na sua Bíblia, ver se está assim. Versículo de número 31. Versículo 30. Capítulo 14. E assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. O povo temeu ao Senhor, confiou no Senhor e em Moisés seu servo. Esse povo viu milagres, sim ou não?
Esse povo viu maravilhas de Deus, sim ou não? Sim. Este povo tinha motivos para glorificar a Deus, sim ou não? Sim. Mas aquele dia passou. Aquele dia acabou. Nasceu um outro dia. Mesmo povo, mesmo líder, mesmo Deus, ambiente diferente. Capítulo 15, verso número 22. Quando Deus fecha o mar, que morre todo o exército de Israel, a água traz as ferramentas que eles não sabiam que precisariam, mas vão precisar. Trouxe as lanças, trouxe as espadas, trouxe os escudos. Eles amontoaram tudo aquilo ali e levaram. Mas no capítulo 15, no verso 22, a Bíblia vai dizer que eles cantaram, eles se alegraram, só o Senhor é Deus, está tudo bem agora, eu não tenho motivo para reclamar de nada, está tudo bem. Só que o ser humano é um negócio. O ser humano é demais, é ou não é? A minha avó dizia que tem gente, não é gente não, tem gente que é complicado. O mesmo povo que viu o mar abrir, o mesmo povo que viu todo aquele livramento que Deus deu, o mesmo povo que estava cantando, é o mesmo povo que está no versículo 22, no capítulo 15, dizendo assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho. Eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto. Eles não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas, porque as águas de Mara eram amargas. O povo fez o que faz de melhor. É assim que está na sua Bíblia? O povo fez o que sabe fazer bem. É assim que está aí ou não? Não, né? O povo murmurou contra Moisés, dizendo: o mesmo povo que estava bom lá, agora que já não está bom mais. Já não está do meu jeito. A água não está do meu agrado. Essa água aqui está meio amarga. Só que o problema não estava na água. O problema estava no povo. Porque esse povo, se você ler o começo do Êxodo, você vai ver que eles não tinham uma dieta balanceada. Eles gostavam de comer, não, né? É o que só tinha para comer, na verdade. Alhos, pepinos e cebolas, só comiam isso. Eles não estão mais no local onde eles conhecem as coisas. Então não é a água que está ruim, mas o organismo do povo que precisa ser curado. A mentalidade do povo precisa ser curada. Então o defeito eu coloco na água, quando na verdade o defeito está em mim, que preciso mudar. Então quando eles chegaram lá, eles começaram a reclamar de tudo. Essa água não está boa, essa água não está legal para tomar, Moisés. Você nos tirou do deserto para morrer de sede aqui. Só que essa água de Mara, ela tinha um remédio que o povo precisava. Essa água de Mara, que era amarga, tinha aquilo que era necessário para o organismo do povo. Se Deus tivesse dado essa água antes de atravessar o mar, eles não teriam atravessado. Porque quando você toma um remédio que você não gosta, mas você precisa, tem os efeitos colaterais até você ser curado. Pode te dar náuseas, dor de cabeça, pode te dar um desarranjo, pode te dar fraqueza, até que o seu próprio organismo crie força para que você consiga continuar andando. Deus não é atrapalhado, Deus não faz nada fora de hora. Quando esse povo chega lá e começa a reclamar, a Bíblia vai dizer para nós o seguinte, que Moisés, no versículo 25, Moisés ele pegou um pedaço de madeira, ele jogou um pedaço de madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Eu quero me arriscar a dizer que o que tornou essa água doce não foi a madeira, mas foi a reclamação do povo. Porque tem situações que a gente vive, tem lutas que a gente passa e a gente reclama mesmo. E parece que quando a gente reclama, mas só parece,
E quando a gente reclama, não dá uma falsa mudada, parece que mudou, parece que melhorou, melhora na morte, parece que o negócio está ficando bom, mas não está. Porque você gostando ou não, tem que tomar da água. Você querendo ou não, vai ter que tomar da água. Porque Deus vai começar a falar com o povo. E quando Deus começa a falar com o povo, Ele vai dizer o seguinte no versículo 26, e aqui eu já vou terminar. Versículo 26. Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, se vocês fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos, guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Você está entendendo o que você está lendo? Tem uma condição: se você der ouvido, se você ficar atento, se você obedecer. Se você ficar parado, não vai acontecer nada. Se você ficar só reclamando, também não vai mudar. Mas se você ouvir a voz do Senhor, mas se você seguir os seus estatutos, e se você der ouvido àquilo que Ele quer falar, a depressão não vai mais cuidar de você. A síndrome do pânico não te domina mais. O complexo de inferioridade de não posso, não quero, não consigo, não vai chegar. Qualquer que seja a doença que você tenha, porque crente fica doente também, irmão. Mas qualquer que seja o problema que você tenha, ainda que você tenha que passar por ele, o Senhor que te sara está aqui essa noite. O Senhor que te sara está presente aqui. O mesmo Deus que curou lá no deserto é o Deus que cura a sua alma, a sua mente, seu coração, seu corpo físico. Mas é só se você acreditar, mas é só se você crer que Ele faz, porque Ele está aqui essa noite. Ele está aqui, veio pessoalmente para dizer: se você beber da água, eu sou o Senhor que te sara. Se você tomar dessa água e deixar ela tratar em você o que precisa, você não vai ficar paralisado em Mara, porque eu tenho mais para você. A Bíblia diz para nós, e eu terminei, versículo de número 27. Eles chegaram a outro lugar. Eles beberam da água, eles ouviram a voz do Senhor, e agora eles chegaram num lugar. Eles chegaram a Elim. O que havia em Elim? O que está dizendo na sua Bíblia aí? Havia o quê? 12 o quê? Quem estava com sede agora tem 12 fontes para escolher e tomar. Quem estava reclamando de um copo d'água agora tem 12 fontes para tomar banho, para beber água, para fazer comida, para fazer o que quiser, porque Deus preparou 12 fontes e Ele não parou nisso não. Ele fez mais. Tinham 12 fontes de água e o que mais? Quantas? Quem estava no deserto sem água para tomar, agora tem água e sombra para descansar. Quem estava no deserto sem nada, agora tem 12 fontes. Uma fonte para cada mês do ano. Uma fonte para cada dia que a coisa apertar. Uma fonte para cada dia que você não souber o que fazer. Bebe da fonte que Ele preparou para você. Bebe da fonte que Ele preparou para você. Bebe da fonte que Ele já preparou. Porque você já passou as águas amargas. E agora tem 12 fontes e 70 palmeiras te esperando para você se recuperar.
Porque ainda tem muita coisa para viver lá na frente. Você pode. Se coloque de pé nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ser bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido. Você que pode fechar seus olhos. E eu quero falar com você. Já passou pelo meio do mar? Já passou pela água amarga? Ou às vezes você está parado na água amarga. Você não quer andar nem com os egípcios, você também não quer andar com o povo de Deus. Não dá. Não dá. Deus já preparou um lugar para você. Deus já preparou um lugar para você onde tem água. Nesse lugar tem água. Nesse lugar tem sombra. E nesse lugar tem um Deus que cuida de você. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida